Sim. É isso aí, pessoal. Anderson Braz aqui, começando mais um podcast Liberdade. Invadimos o canal do Nicolas Ferreira. Eles meteram uma de bolos e falaram, olha, vamos... Não, vocês não estão invadindo. Não. Vocês estão ocupando socialmente o espaço. Porque não estava sendo muito produtivo, então a gente chegou aí. Bem, temos aqui Nicolas Ferreira, que é o dono do canal, os irmãos Alba. É o seguinte, conversamos aqui já nos bastidores, eu não entendo nada disso. Como muita gente no povo também não entende, queremos conversar então para que o povo possa entender. Então, por gentileza, dá as boas-vindas aqui, Alba, fica à vontade. Pô, galera, e aí, tudo bom? Como é que vocês estão? A questão da lacração, quem está muito ligado na política até entende. É que está direcionando a mira para outro lado, tá com mais atenção na política, tá com mais atenção nessa área. Só que na cultura é a mesma coisa. Você tem as mesmas pautas, só que em uma série, em um filme, em um desenho infantil, exatamente as mesmas pautas que estão na política, mas é legal você assistir, é legal você entender o que está acontecendo, porque isso tem um poder de influência muito grande nas pessoas que sequer estão... Eles não estão procurando política, mas eles estão absorvendo já a pauta para quando tiverem mais velhos, já está completamente estabelecido na mente deles. Fala assim, olha, realmente, o Hulk faz isso, o outro personagem faz isso, exatamente isso. Então, ele se identifica com o político progressista. Fala, não, isso aqui é o certo, porque eu tô vendo isso aqui desde pequeno, desde a adolescência, então, para mim, isso aqui é o correto. Então, é necessário virar um pouco para a cultura. Ah, mas eu não gosto muito. Mas você precisa entender o que está acontecendo culturalmente para depois tentar mudar isso politicamente. O que tem acontecido, por exemplo, no cinema, nos desenhos, que mais chamou a atenção de vocês, assim, que estão vendo, né? Cultura woke aí, para quem não sabe, já somos mais de 500 pessoas aqui. Para quem não sabe, o que é a cultura woke e como ela influencia no âmbito do cinema, das artes. E por que o pessoal tem que ficar preocupado? Ah, Superman gay, daí? Deixa o cara ser gay para lá. Isso, de fato, tem uma consequência na sociedade ou a gente simplesmente tem que deixar para lá mesmo? Na verdade, a cultura woke, ela nada mais é do que a aplicação da cartilha ideológica progressista, identitária, no cinema, nas séries, nas histórias em quadrinhos. E em questão de você deixar para lá, que o André falou, é o seguinte, eu penso muito na questão de você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Quando a Linhagem Geek começou, a gente tinha combinado, a gente já estava começando a ver as aplicações dessa agenda em algumas obras, mas eram pouco, e a gente não estava pensando em entrar muito nessa pauta. Porém, com o He-Man, que é um desenho, principalmente para quem nasceu na década de 70, 80, viveu muito esse entretenimento, essa fantasia do He-Man. O He-Man que veio da Netflix, subvertendo toda a ordem da figura do herói e alavancando uma personagem feminina, trazendo traços visuais. Peraí, o He-Man virou mulher? Não, o He-Man não virou mulher. O que aconteceu foi o seguinte, o He-Man, ele tem uma parceira, uma amiga chamada Teela, que é a filha do mentor. Ela é uma guerreira, mas ela é uma parceira do He-Man. Na série da Netflix, eles matam o He-Man no primeiro episódio e a jornada inteira é da Teela. Entendi. Mas o nome é He-Man. Então, o que existe hoje? Pegando o exemplo do He-Man. Existe um aproveitamento de uma estrutura de um personagem conhecido para você esvaziar o sentido dele e introduzir uma nova linguagem. Então, no He-Man, isso ficou muito claro. Para você ter uma noção, são 10 episódios. Eles lançaram 5. O trailer do He-Man é só He-Man. Só o He-Man no trailer. Então a gente fica super hypado. Sim. Principalmente a gente que viu o He-Man ali na década, viu na Globo. Pô, falei, caramba, vai ter uma série com um traço mais moderno, tal, beleza. Só que o He-Man morre, e aí a jornada para ressuscitar o He-Man, quem faz? É a Teela. A Teela se revolta, ela briga com o pai. No começo, ela tem um cabelo super comprido. Pega essa aqui, Nicolas. No primeiro episódio, ela tem um cabelo super comprido, só que ela não sabe que o Adam, o príncipe de Eternia, ele é o He-Man. Ele saca a espada e grita pelos poderes de Grayskull e se transforma no He-Man. Ela não sabia esse tempo todo. E quando ela descobre que ele é o He-Man, quando ele morre, ao invés dela chorar, sentir a perda do amigo, do parceiro, ela se revolta e vira uma andarilha. Corta o cabelo, mete o side cut aqui, ó.
É isso aí. Cortou a cabelinha aqui de lado aqui, meu E entrou parceiro. na PUC. Entrou na Federal. Entrou na Federal. Eliminou o traço feminino, que são os cabelos compridos, raspou o cabelo, ficou só com aquela lateral, e aí você tem a série inteira. Na segunda temporada, o He-Man ressuscita, mas ele é totalmente coadjuvante na própria série, e no final, ao invés dele lutar com o Esqueleto, que é o principal vilão da série, eles viram amigos, aliados, Oh. e quem se destaca é a Tila e a Maligna, que também é uma subalterna do vilão, mas ela engana o vilão, e aí a série ela fecha com duas mulheres empoderadas quebrando regras e deixando o He-Man e o Esqueleto em segundo plano. Quando isso aconteceu, Nicolas, eu falei pro André, ó, aqui para mim foi a gota d'água, a gente precisa entrar nisso, não existe canal, não existem canais que tragam este tipo de visão, e eu falei pro André, cara, a gente tem que ter coragem de trazer essa ideia, porque é cultura, é entretenimento, mas existem canais que preferem não falar disso, que tá ok, faz parte do jogo, mas a Linhagem Geek, ela sempre vai trazer a análise dela, e a nossa opinião é sempre inegociável. Hoje, na cultura woke, e se vocês prestarem atenção, filmes, séries e desenhos, existe um tripé ideológico que é aproveitado em praticamente todas as obras. Qual que é esse tripé? É o tripé dos negros, o tripé das feministas e o tripé do movimento LGBT. Esses três grupos, eles estão sempre sendo introduzidos, e na grande maioria as figuras que são substituídas são homens brancos, héteros, ou mulheres brancas, héteras, etc. Uma coisa que você falou é Guilherme, né? Gabriel, putz, Sabendo legal. não tem corte, né? Gabriel, Errou meu não nome. tem corte. Errou meu nome. Gabriel, uma coisa que vocês falaram lá ali na palestra que eu achei legal. A grande questão não é que, tipo, então quer dizer então que não pode ter mulher em locais protagonistas? Quer dizer então que não pode ter homossexuais em locais de protagonismo? A luta não é sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, Alvo, nesse sentido de... porque me parece, né, as pessoas que elas não conseguem compreender o que nós estamos falando, e, obviamente, como diz o Olavo, né, o brasileiro só tem 2 neurônios, né, o pró e o contra. Ele não consegue analisar. Então, assim, o que de fato tem acontecido, né, além, por exemplo, do He-Man, alguns outros exemplos que vocês deram, né, com relação ao Hulk, com relação ao Indiana Jones, esses filmes eles têm mudado a característica deles e têm colocado mulheres e homossexuais. Isso não é um problema. O problema, né, eu quero que você explique e aprofunde nisso, é que, de fato, eles estão fazendo isso para poder cooptar as pessoas que estão do nosso lado, para poder trazer para o lado deles com a embalagem nossa. Né? O negócio é o seguinte, aí porque quando você evidencia essas questões, a militância entra, não pode ter ninguém, não pode ter mulher, porque macho escroto, né? Aí é uma crítica rasa, porque como a gente sabe, não é só uma transição que a protagonista ela vira mulher, ela vem com característica da ideologia. Ela mostra, ela fala, meu corpo, minhas regras, ela age de acordo com a ideologia. E quando ela não faz isso, o produtor da série, o diretor da série, ele fala, não, a gente quer uma coisa mais moderna, uma versão com mulheres empoderadas. 007 fez isso, né? Exatamente. 007 é só um número. 007 destruiu o mito. Ele destruiu o mito. O filme inteiro. O 007 é só um número. Não vale nada. Quando o 007, para a figura masculina, ele é uma marca. Ele vem com o terno, ele vem com a gravata, ele vem com o carro, ele vem com a bebida. O 007, ele é o cara que pega, é pegador, que salva também mesmo. a mulher. Ele é praticamente um super-herói. Joga pôquer, bebe. Exatamente. Martini. Aparece sem Rolex. camisa. É isso aí. Sim. Na época do Sean Connery, cigarro. Fumava pra caramba. Então, aí o que acontece? Não é só a mudança da etnia, a mudança da sexualidade ou a mudança do sexo. É a mudança com a agenda. Nunca é só o personagem. E aí que é o grande erro da turma, porque esses filmes e essas séries, eles costumam fracassar, porque os progressistas, eles acham que o sucesso do personagem é só pelo fato dele ser branco hétero. E eles trocando isso, eles fracassam, porque eles estão interessados no exterior, não no interior, que é onde o público se comunica com o personagem. Eu não me vejo no Superman, eu não me vejo no Batman. Eu não sou o Superman que tem 2 metros, olho azul, é bonito. Eu não sou o Batman que é alto e rico.
Eu me comunico com os valores Que isso, dele. cara? Você se destruiu aí, cara. Ô, cara, pô, eu sou feio. Mas Eu não sou forte, eu não sou dá alto. pra ser igual o Superman. Então, Sim. porque essa é uma grande desculpa. É necessário criar personagens para você se ver. Se identificar. O marketing da Pequena Sereia foi isso. O que eles colocaram? Olha como os caras são. Eles colocaram um monte de criança negra se emocionando, vendo a sereia negra. Então, olha como os caras são baixos, entendeu? Porque só que aí você criticando isso, você é tudo aquilo que xinga o Nicolas, porque você vai contra a agenda, você é ista, você é óbico, você é tudo que existe de ruim, que você está identificando. Você não pode ir contra. É exatamente isso. E agora, a questão da mulher protagonista, não é que a gente é contra a mulher ser protagonista. Você pode ter uma mulher protagonista, mas você não menospreza a figura masculina. O que acontece aqui em He-Man, o que acontece em Indiana Jones, o que acontece no Matrix, acontece no Peter Pan, em todos os filmes da Disney, é o enaltecimento da figura feminina em detrimento da masculina. E aí você já vê a agenda. Você já vê a agenda clara, porque a personagem ela precisa humilhar o personagem masculino. Ela precisa rebaixar ele, dar tapa na cara, dar soco, e frase de agenda, você não manda em mim, eu sou mulher, e isso. Eu não sou uma dama para ser bajulada. E antigamente, quando era feito isso, era realmente num tom de humor. Como, por exemplo, você vê, poxa, o Seu Madruga. O Seu Madruga tomou tapa na cara da Dona Florinda a vida inteira. É isso aí. E nem por isso você fala assim, o Seu Madruga é um cara fraco. Não, você percebe que é um personagem e tem uma história, tem um porquê daquilo estar daquela forma. Agora, para quem chegou aí agora, estamos quase batendo 1000 pessoas, compartilha aí a live aí para a gente alcançar mais pessoas sobre esse tema. Por quê? Ano que vem tem eleições. Certo. E o brasileiro só pensa em 4 em 4 anos ou 2 em 2 anos. A eleição, vereador, deputado, presidente, como se somente através da política a gente fosse mudar alguma coisa. Agora, para você que está aí ao vivo aí, coloca nos comentários aí o número de um projeto de lei da sua cidade. Meu irmão, você não vai saber. Agora, se eu te pergunto do filme que está saindo, do seriado que você mais gosta, da música que você mais escuta, isso influencia muito mais a tomada de decisões suas diariamente do que somente batemos 1000 pessoas. Chama! Já vou fazer um jabá aqui, ó. Siga aí, o pessoal vai colocar aí nos comentários tanto a linhagem geek, tá bom? Dos Irmãos Albas, tanto também o podcast Liberdade, que isso daqui foi só um pouquinho, porque isso vai continuar lá no podcast Liberdade. Então, por que eu fiz questão de falar sobre isso aqui? Porque muita gente esquece da cultura. E é isso que esses caras aqui fazem. Então, Gabriel, o Alba faz exatamente isso, que é você mostrar o quanto a juventude está sendo bombardeada todos os dias, não pelo Lula, não é pelo Boulos, é pelo diretor de cinema, é pelo filme lá do Buzz Lightyear, que coloca lá, qual que é mesmo? O primeiro beijo lésbico. O primeiro beijo lésbico foi lá, aí você tem já desenho na Netflix, que, putz... Linguagem neutra. Pô, mas esse vídeo é muito escroto. É um boizinho lá pra criança falando assim, eu não acho certo falar ele e ela. Os meus pronomes são ele, dile. Bicho, você que é adulto aí, você que tá na época do metiolate, que era tipo isso aqui, ó, que eu tô na mão aqui, aí você passava o metiolate e aí você ia em cima do machucadinho e machucava mais ainda. Mas uma hora você parava de chorar. Você que é dessa geração, tudo bem. Você vai falar que coisa de imbecil. Mas pensa você quando criança, pô. Sim. Que olha lá, ele, dile, delo, você fala, é isso aí mesmo, tá certo. Inclusive o boizinho, ele quer ser chamado de Fred, porque o Fred é neutro. Né? Não é Fredo nem Freda. Quais são os seus pronomes, Anderson? Sou Vasco. É igual aquele vídeo lá. Domingo tu é o quê? Tu é não binário? Sou Flamengo. Cria. Pô, mas aqui, deixa eu só tirar uma dúvida também sobre... De tudo que vocês falaram aqui, eu tô ouvindo, tô aprendendo. Por isso que eu tô aqui, o melhor figurante aqui dessa bancada sou eu. Mas aqui, a gente falou sobre essa questão dos filmes. Vamos lá, vamos à questão da grana mesmo, né? Bilheteria, por exemplo. Lançaram recentemente, eu não lembro qual foi, mas foi um filme, assim, bem ruim. Acho que, se não me engano, foi 007, onde trocaram um personagem. Isso. E nós tivemos agora o Maverick, né? Que é a figura masculina, não sei o que, aquela coisa, tá picante e tal. Isso vai se sustentar durante muito tempo? Da onde essa galera tira grana, ou a grana não importa para eles, é algo completamente vil e tem um ideal tão forte por trás, tem alguém bancando? Porque, assim, a bilheteria, ela diz muito sobre um filme. É caro você manter um filme, você botar uma música no filme hoje, é muito caro.
isso vai parar? Uma hora o dinheiro vai ditar o limite disso, não vai? Para mim, existe um financiamento do planeta Soros. Conhece esse planeta? Sim. É um planeta que financia, mas eu penso o seguinte, eu acho que essa cultura, essa aplicação identitária em filmes, ela vai continuar, porém, a grande diferença é que precisam vir filmes para fazer uma concorrência. O Top Gun Maverick mostrou isso. Top Gun Maverick, ele foi um filme que aplicou a diversidade que ninguém fala, mas o Top Gun Maverick, ele tem a diversidade muito bem estabelecida, e a gente sempre fala, inclusive a gente gravou um vídeo sobre isso. Nenhum portal conseguiu trazer e explicar essa questão da diversidade ou fomentar. Porque no final de Top Gun Maverick, você tem um time, o Maverick estava treinando pilotos para uma missão praticamente suicida. E aí o Maverick, ele podia escolher. Tinham vários pilotos e ele escolhe para a missão uma mulher, um negro, um latino e um branco. Não tem diversidade mais bem aplicada do que no filme Top Gun Maverick. O grande problema é que o filme não milita. Exato. O filme, nesse momento, a piloto, a Fênix, ela podia muito bem ter falado. Alguém podia muito bem ter falado assim: Fênix está no time, a primeira piloto feminina que vai participar dessa missão. Não existe isso. Tem ali o latino. Eu não lembro qual é o codinome do latino. O latino, primeiro latino também, não. A diversidade, ela tá lá, os personagens estão lá, cada um com a sua importância. Essa é a grande diferença. Hoje, além de você ter a introdução desses personagens que compõem esse tripé de etnia, de sexualidade e o feminino, você precisa dizer, você precisa mostrar, você precisa militar. Essa é a grande diferença. Então, você pode vir, vão continuar vindo, por exemplo, os filmes de maior bilheteria hoje, do ano, Barbie, que é um filme mega lacrador, mega. Em segundo lugar vem o Super Mario, que é um bom filme. E em terceiro lugar vem Oppenheimer. Oppenheimer, que é um filme sobre a história da bomba atômica, tá quase batendo bilhão, tá com 916 milhões de dólares. Então a gente tem um filme mega lacrador, um filme que respeita totalmente a essência da história e o fã do game, que é o Super Mario, e um filme de história com mais de 3 horas de filme. Então a resposta é a bilheteria para filmes bons. E Top Gun Maverick mostra isso, e Sound of Freedom também vai mostrar. Então, existem duas diversidades. A diversidade real e a que importa para mim. Porque se você tem uma diversidade que não milita para mim, a turma não vai pegar para parir o filho. Então, para mim me interessa. Eu preciso de uma diversidade que bata a continência para mim. Se existe diversidade, se tem mulher, se tem negro, mas não canta a agenda, então não me interessa. Eu preciso de uma diversidade que bata a continência e que cante a minha agenda. Aí vai ganhar manchete, aí vai ser o primeiro isso, o primeiro aquilo, o primeiro diretor isso, o primeiro isso. Por exemplo, o diretor do Sound of Freedom é mexicano. Ninguém falou. E por que ninguém tá falando do mexicano? É um latino aí, ó. Arriba. Cadê? Cadê a crítica maleável? Cadê a xenofobia por criticar o filme de extrema-direita? O diretor é mexicano, mas não é do time. É simples a questão. Quem não é do time, fica de fora. É isso. Ó, o pessoal tá comentando bastante aí, inclusive você tá entendendo, né, o que a gente tá falando. Manda aí uma bandeirinha do Brasil. E o Altair Pires mandou aqui assim, ó: Nicolas, hoje assistia o Globo Rural e qual foi a surpresa? Que colocaram sexo no café. Agora existe o café feminino. Achei que não ia ver de tudo, mas vi, lamentável. Sabe aquele meme? Meu filho, você vai ver cada coisa. Então, pessoal, o que a gente basicamente está dizendo aqui? De que a esquerda, antigamente, ela fazia uma luta armada através da força bruta e ela tentou fazer isso em vários países e não conseguiu. Alguns sim, porque conseguiram estabelecer um regime totalitário, um regime antidemocrático através das armas, como tem na Coreia do Norte, como também é feito também ali na China, em Cuba, na Venezuela, mas no restante do país, essa força, ela não colou. Então, o que eles fizeram? Foram para a cultura. Então, você que está me escutando aí, você precisa
se você aí, poxa, talvez queira ser um diretor de cinema, você precisa lutar para ser o melhor diretor de cinema ou estar entre os melhores. Por quê? A gente chega e fala assim também, né? Pô, porque é o filme da Barbie. Porque o Hulk agora agora é a Hulka, né? Só que quem está produzindo cultura? Quem que está realmente se dedicando para poder fazer um marketing visual, para poder ser um arquiteto, para poder trabalhar dentro do marketing de uma empresa? Porque, poxa, hoje as propagandas, teve agora aí da Budweiser, né? O cara... Teve um gênio lá nos Estados Unidos que falou assim, cerveja para caminhoneiro, todo mundo que vota no Trump bebe essa cerveja, eu vou meter um trans para fazer o comercial. Tomou para dentro, as ações caíram, tem pessoas que falam que nunca mais vão beber Budweiser, ou seja, isso veio na cabeça de alguém, concorda comigo, Anderson? Isso veio na cabeça de alguém, não foi do nada. Por quê? Porque as pessoas ocuparam um espaço lá dentro. Então é isso que, assim, o Olavo bate o pé nisso há muito tempo e a gente vai continuar aqui, né, sendo filhote de Olavo, para poder dizer, não adianta querer tomar o poder de cima para baixo, é de baixo para cima. E outra, não é com poder falso, não é com poder através de mentira, é através da verdade. Então você aí, que acha que só mandar um vídeo do Bolsonaro para o seu filho vai mudar a cabeça dele, não vai. Porque no resto das 24 horas, uma ele vai estar dormindo e a outra ele vai estar com o celular na mão, vendo essa palhaçada toda aí. E você que falou do Trump, ô Nicolas, só para informar a galera, porque a gente, assim, o James Bond, né, o 007, ele é um espião que tem inúmeras histórias. E a próxima história do James Bond é essa daqui, ó. James Bond traz um vilão. Então aqui agora, o novo vilão do James Bond, ele vai ser um apoiador do Brexit e vai ser um populista de direita. O novo vilão do James Bond. Então, para vocês verem como a introdução dessas pautas para entrar no imaginário, ela está acontecendo principalmente com grandes personagens e grandes histórias. A gente fala muito sobre o parasitismo pós-moderno. Existe um parasitismo acontecendo no universo do cinema. O próprio Lenin já falou, de todas as artes, a mais importante é o cinema. O cinema atinge macro, o cinema atinge massas. Então, se você consegue colocar uma mensagem ideológica em um filme que atinge grande massa, olha quantas pessoas você está influenciando. E o James Bond é um personagem que, infelizmente, já foi totalmente sequestrado por essa pauta. Por exemplo, a Barbie que bateu bilhão, é um grande sucesso do ano. A Barbie, acho que o patriarcado é citado mais de 30 vezes no filme, tá? Da Barbie. E o que acontece? A pessoa, ela vai assistir, ela gosta do personagem. Ela vai... pré-adolescente, ela gosta da Barbie. Ela vai assistir, é natural ela ficar do lado da personagem. Sim. A Barbie, ela era criticada pelas feministas pelo padrão de beleza. Olha que legal. E aí, o que a turma faz? Eu sequestro esse personagem. Eu sequestro esse personagem para ele militar para mim. E é isso que acontece com todos os heróis, com o Superman, com o Batman, com o Hulk, com o Homem de Ferro. Eu pego todo mundo com Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo é comunista. Eu sequestro para militar para mim, que é para inverter, fazer a subversão. Pô, Jesus do pensamento. só em Mateus 23 xinga lá o pessoal de filhos do inferno, raça de víboras. E hoje o pessoal tá transformando Jesus num Caetano Veloso com soja. É isso aí. Tá ligado? Vegano. Vegano, exatamente. Eles acham que se Jesus estivesse hoje aqui, ele seria vegano, pró-Lula, levantando lá cartaz lá junto com a Greta e falando não mate os bois. Então, assim, de fato, cara, isso é uma coisa que a gente tem que ficar extremamente atento. Agora, puxando aqui para um outro lado, falando não só, né, no âmbito de geeks, mas levando aí também para o lado, também, por exemplo, da música, só para você compreender um pouquinho. Sim. Porque quando a gente fala muitas vezes de desenho, de anime, talvez a pessoa fale assim, nem vejo isso. Sim, não interessa. Agora, vou dar 2 exemplos aqui para você. Primeiro, com relação à música, que nos anos 90, Racionais MC, por exemplo, bicho, formou uma juventude inteira. Eu não tenho dúvidas disso. E o que você precisa diferenciar? Existe o cara ideológico ali, as ideias dele, e existe a capacidade dele de fazer a arte. Uma coisa não está interligada à outra. Ou seja, não é porque que o cara tem um pensamento de esquerda que ele não seja uma autoridade naquela área. Mas também não quer dizer que ele tem autoridade intelectual, que ele vai ter autoridade naquilo que ele está falando. Por exemplo, o Racionais MC. É inegável que o Mano Brown sabe fazer rap. Sim. Concorda? Ele sabe fazer talentoso. rap. É inegável que ele é talentoso,
que ele é um cara de coragem também, porque o meio do rap, né, o que aconteceu, durante muito tempo foi marginalizado de fato, e ele veio com as ideias dentro da música, mas o beat não saiu do nada, né, o instrumental ali não saiu do nada, foi Uma letra de 10 minutos. uma letra de 10 minutos, é muito diferente. Então, assim, ele tem talento, tem capacidade para aquilo. Mas isso quer dizer que ele tem autoridade intelectual para poder falar sobre esquerda, direita? Não tem. Só que na cabeça da pessoa ela não entende isso. Exato. Então, na hora de chegar na eleição, você acha que ela vai ouvir o pai, a mãe, que nem conversa direito com ele? Ou vai ouvir lá o Mano Brown falando, vou votar no Lula? É claro que vai ser no Mano Brown. Claro. Porque a gente é levado pelo imaginário, pelo sentimento. Por exemplo, o Whindersson Nunes fez uma música com a Priscila Alcântara, né? Priscila Alcântara, que é né? Durante muito tempo ali ficou uma transcrente, né? Tô aqui, tô ali. Me sinto crente, mas não sou. E aí o que acontece? Muita gente, quando viu que ela desandou de uma vez para outra, ainda assim foi com ela. Por quê? Ai, Gosto tanto dela. Essa menina não é meio crente mesmo, não, né? Mas eu gosto tanto dela. Então a gente precisa fazer com que você aí não precisa produzir uma arte que seja explicitamente de direita. Tipo, o cara, por exemplo. Ah, não, um adendo, já que eu não tô falando nada, deixa eu te Não, interromper. vai lá, vai falando. Isso é uma outra coisa. Eu conversei com algumas pessoas que produziam coisas, pessoas que eram conservadoras. A galera comete um erro. Ele começa assim: o Brasil não sei o que de direita. Era isso não, que eu ia irmão. fazer. Faz Isso eu ia uma falar. coisa onde você ganha o cara. Porque o Nicolas cresceu na favela, eu também. Isso quando você fala sobre Racionais. Se você tocar hoje qualquer música, mesmo de anos que eu não escute, eu vou saber cantar. Ele não, em momento algum, ele imputou em mim uma ideologia ou algo para eu concordar ou discordar. Ele só fez. Eu acho que falta muito isso, e eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso também. Falta na galera essa malícia, talvez, eu não sei se esse é o termo, de pensar em algo para ganhar as pessoas primeiro, sem dizer o que você é, se é conservador, se é de direita, se não é. Inclusive, uma boa questão disso em relação aos filmes, o Nicolas tá falando na música. Olha o Lollapalooza. Olha as pessoas que foram lá. Excelente. O que essas pessoas fizeram? Quais são os discursos dela? Aí depois essa pessoa sai, para de ouvir a música, ela vai pro YouTube. Alguns youtubers depois vai, e esses youtubers vão selecionando os conteúdos culturais, que são as séries, só para fazer o fechamento do raciocínio. Olha que interessante. Aí as pessoas se perguntam: não, agora então quer dizer que agora tem filme de direita e o filme de esquerda? Não. Não. Quando o filme não milita, a esquerda fala que o filme é de extrema direita. Exatamente. Olha o Sound of Freedom. Ele fala assim, ó, filme cristão, e aí eles utilizam o cristão de forma pejorativa. Cristão, Sound of Freedom é um filme de extrema direita, porque eles têm a hegemonia, eles estão ditando. Essa que é a realidade. A manchete sai, que é QAnon é teoria da conspiração, eles vão inventando os termos. E aí eles vão delimitando que é para afastar. Eles falam, filme cristão de extrema direita. O cara que é desavisado fala assim, não vou assistir isso aqui. Então, eles fazem a propaganda dele. Só que quando você evidencia toda a ideologia que tem num filme progressista, aí você é tudo de ruim. Então, é necessário prestar atenção nessas questões. Uma outra estratégia que eles fazem também é pegar aí a Luísa Sons aí como exemplo. Sim. Primeiro, eles jogam a música lá em cima de algo assim que eles jamais ninguém vai achar bonito, que é, por exemplo, aquela música que ela fez numa cama. Sim, poxa, morango. Parece um morango lá, que mais parece sangue, Horrível. e uma posição como se estivesse abortando, enfim. Só que aí logo depois me vem, canta aí. Chico, se tu me quiseres. Bicho, eu juro, eu nunca parei pra clicar nessa música, eu nunca parei pra poder ouvir Eu essa também música. não. Só que a música é bonitinha. Ou seja, olha só o que eles fazem, Mas cara. ela começou assim, na música. Exato, claro, mas assim, eles fazem... Não. Ela começou cantando músicas cristãs. Sim, isso é Sim. verdade. O que eu quis dizer é o seguinte, a pessoa, ela na cabeça dela, ela não consegue fazer uma diferença e ela acaba consumindo essa música é bonitinha. Mas, meu irmão, foi da mesma fonte que saiu aquela coisa lá. Então, se você tá ouvindo, a fonte é a mesma. É. Entendeu? E a própria Luísa, ela falou num podcast que se você ouvir só uma música, não faz sentido. Você tem que ouvir o álbum inteiro. Então, essa música é mais ou menos. Eu nunca parei pra ouvir a música, mas eu ouvi cortes ali no Instagram. Então, a gente viajou esses dias e perdemos o voo foi cancelado, eu fiquei a manhã inteira no ouvido dele. Chico, se tu me quiser. Por quê? Porque eu ouvi no Instagram um Reels daquilo ali e fiquei cantarolando. E ela fala que o álbum tem que ser completo. Se você escutar só uma música, não faz sentido. Então você vai consumir as outras coisas. Mas, ô Gabriel, depois eu até falar para você complementar, como foi feito esse marketing? Com vitimismo. Exato. Você vai num programa, você lê uma carta se vitimizando para você subir
E as pessoas. Porque o vitimismo ele cola. Exatamente. O brasileiro, ele se compadece demais pela Exato. pena. Sim. Uhum. E o ser humano também, ele tende a torcer pelo mais fraco. Sim. Vê aí um filme, um jogo na Copa do Mundo de Zimbábue contra a Alemanha. Meu irmão, quando o Zimbábue faz um gol, você fala, caramba, vamos ganhar, bem, vamos ganhar. Primeiro que é contra a Alemanha, né? Claro. E segundo, você fala, meu irmão, porque até mesmo quando os caras fazem um gol, né? Tipo, sei lá, já teve alguns times bem fracos, já fizeram gol no Brasil. Meu irmão, os caras comemoram o gol como, tipo assim, estivesse ganhando. Por quê? O mais fraco, a gente fala assim, pô, que bom, velho. O cara é mais fraco e tudo. Então o ser humano já tem essa tendência. Sim. Né? Eu? Ninguém quer falar mais. não, da Acabou. vitimização. Acabou. A vitimização, por quê? Porque o que acontece? Quando você tem esses filmes lacradores, eles costumam flopar, né? Flopar, eles vão mal. Eles vão mal porque não tem identificação com o grande público. Sim. O grande público não sabe qual é a mensagem, que a mensagem principal é a lacração, não é nenhum valor transcendente. E aí, o que acontece? Sabe o que a maioria dos profissionais falam? O público não estava preparado para isso. Verdade. O público não estava preparado para Bota isso. a culpa em você, né? Exatamente. É você que não sabe analisar o filme. Exatamente. Por exemplo, vai sair agora em novembro o The Marvels. O The Marvels vai lançar em novembro. E tem a primeira diretora negra. O que ela tá falando? Ela já tá se vitimizando antes de sair o filme. Porque o filme já não tá Quando indo der bem. merda, aí ela vai falar, só porque a diretora é negra É e tal. isso Pessoal, aí. fiz questão de colocar aí, né, a Legal. Linhagem Geek, que é o canal aqui dos Irmãos Alba. Eu pensei que era o Naldo Bene. E passa o próximo aí pra mim, por gentileza. Essa apresentação que eles fizeram aqui no CIPEC e... Ó, Ó! de É, som. na Que isso? transição. Qualidade. Ixi, mas colocou... Não, peraí, não, Esse é mas... o último. Mas dá o anterior. É porque Volta tava aí em no anterior. PowerPoint, ele teve que transformar pra botar no pendrive. Ah, Então tá, entendi. deve estar meio zoado aí. Vai passando Não, aí, de Pedro. boa, só dá um pause aí, tipo, sei lá. Aí, não sei, pause. Aqui foram alguns exemplos, pessoal. O negócio que tá longe daí de onde vocês estão vendo, né? Tenta dar um zoom nessa câmera. Joga essa câmera aqui na tela, por favor, Guto. Que aí vai dar alguns exemplos do que tá acontecendo na nossa... Aqui são os filmes. Você já assistiu The Chosen já? Já achei The Chosen. Você já Poxa, assistiu fantástico. Jesus Revolution? Não. Depois vê, é a história de um pastor evangélico que se passa na época dos hippies. Caraca. E ele consegue levar uma galera da juventude que estava naquele momento totalmente transgressor, e eles conseguem, a partir da religião, a partir da fé, tirar a galera, uma turminha ali das drogas, etc. Bem bonito. Show. Explica aí pra gente aí Vai lá, Gabriel. Super-Homem o quê? Pô, se o Super-Homem tá beijando alguém ali, quem tá pegando? vários, O que tem acontece? Tá pegando. Esse Superman, ele foi criado há 2 anos, uma HQ, onde o filho do Superman, tá? Esse é o filho do Superman, tá, gente? Não é o Superman. Ele usa a capa, ele usa o símbolo do Superman, mas não é o Superman. E aí, o Superman, ele tem um filho chamado Jonathan Kent, e esse filho, na verdade, ele é bissexual, né? Porque agora você tem que ser bissexual. Ser bissexual é moderno, né? E aí eles transformaram o Superman, o filho do Superman, o Jonathan Kent, num personagem bissexual. Ele é vendido como um personagem bissexual, mas ele só se envolve com um cara, tá? Ele é super gay. Exatamente. E aí a gente repercutiu essa matéria, a primeira ali, as primeiras, logo em... tem 2 anos isso, e a gente repercutiu isso no nosso canal. Depois que saíram algumas histórias, ele ganha a capa da comunidade. Então, lembra quando eu falei que não é só mudar a etnia sexual, tem que vir mais corpo com a agenda? Ó, aqui, ó, a capa vira LGBT. Ele é contra as questões climáticas. Tá vendo? É tudo aqui, ó. E aí depois ele é mais forte que o filho é mais forte que o pai. Então, são coisas que vão... Vai escalonando. Né? Exatamente, não é só a mudança, ele precisa militar. E, pessoal, mais uma vez, quando você lembra, por exemplo, dos nossos exemplos de homem lá atrás, década de 90, pô, era Rambo, o cara, meu irmão, Arnold Schwarzenegger, Van Damme, eram os caras bicho fortes, o cara pegava faca, meu irmão, e assim, o filme talvez podia ser até meio podre, tá ligado? Mas não importa, meu irmão, era o Rambo. Agora, hoje, olha isso. Metralhadora com munição infinita. Isso daqui vai influenciando. E outra, nós também não estamos dizendo que o mundo é movido por HQ.
que toda a influência que a mídia faz na gente é por filme. Não, claro que não. O que eu estou dizendo é que é um braço Sim. da manipulação e influência que eles fazem nas pessoas, principalmente nos jovens. Então, se eles dominam isso daqui, né? Se não tiver ninguém para fazer, eles vão tomar conta de tudo mesmo, pô. Passa a próxima aí. Quer ver? Vai uma. Pô, acho que é um anterior. É, anterior. Vai anterior. anterior, porque esses aí já são os bons. É, esses são os bons. Ah, tem essa expressão aqui, Cristo fascista. Já ouviu ou Que não? isso, cara? Cristofascista. É sério, é uma expressão depois que veio de brinde numa crítica de um filme. Aí, ó, deixa Esse ele Essa é aí. a primeira. Explica pra nós aí, Alba. Olha, aqui a gente tem vários exemplos do que a gente citou. Quando você tem você tem que alavancar a mulher do filme, alavancar e destruir o masculino. É. Não é porque a mulher ela tem condições de exercer aquela função com maestria. Não é só isso. Você precisa destruir o homem ali, rebaixar para aumentar, porque eles vêm dessa forma. Aham. A narrativa deles é que os homens eles estão no topo porque eles solapam as mulheres. Oprimem Eles durante oprimem. anos. Por isso que eles estão lá. Então, na visão deles, para fazer as histórias deles, eles precisam inverter. E as mulheres, quando elas chegam no topo, é porque elas precisam espizinhar os caras. Por exemplo, na maioria desses filmes, o nome do homem, que é o 007, é o He-Man, é o Indiana Jones. Mas o que acontece? Ele leva o nome do cara. É. Mas no filme, muda o protagonismo. Sim. Assim, ó, se vocês forem reparar, por exemplo, a maioria desses daqui, você tem o esvaziamento da história. A história, ela é enfraquecida. Por exemplo, a história do Matrix. Para mim, Matrix é um filme extremamente emblemático e tem uma jornada do Neo incrível. Sim. O Neo, ele termina a trilogia se sacrificando pelo bem da humanidade, que é o ápice do arquétipo do herói, que é o sacrifício. É colocar os outros acima de si mesmo. Ele fica cego, ele se sacrifica, ele tem uma jornada de aprendizado incrível, ele não aprende do nada, ele treina, ele tem mentor, ele é guiado, ele tem jornada de transição, ele tem uma mulher do lado dele. O personagem Neo é um dos melhores personagens já construídos na história do cinema. E ele é um escolhido. Existe um mito por trás do Neo. O Neo, ele é meio que um messias. Sim. Que vai vir salvar a humanidade. Só existe um escolhido, não existe outro. Né? Tiveram antecessores, mas é um que aparece a cada geração, a cada época. E o Neo, ele é esse cara. Então, assim, a trilogia Matrix, o primeiro é fantástico, o segundo tem um pouquinho de queda de qualidade, mas as lutas são incríveis, e o terceiro também é bom. O que fizeram no 4? O 4, você transformou o Neo num idiota patético, tonto. Sim. Você acabou com os três em um filme só, e além disso, você pega a Trinity, que ela é a parceira, a Trinity, ela é suporte do Neo. Ela não é protagonista, nunca foi e nunca será. Só que eles colocam ela, eles fazem um remanejamento na história, eles remontam a história para transformar a Trinity em uma escolhida, para igualá-la em poderes. Então a gente vê que, e isso não é só no Matrix, tá? É que o Matrix ficou muito emblemático, porque além disso acontecer frequentemente nessas obras, a mulher, ela salva o homem. O Neo, ele salva a Trinity em quase todos os Matrix. No primeiro, aqui, o Neo ia morrer. O Neo ia cair do prédio. Ele esquece como voa. Ele desaprende a voar. Ele desaprende a voar. E uma das coisas mais incríveis em Matrix é o quão soberano é o Neo. Sim, ele é brabo. Quem nunca, quando criança, mano, fingiu que tava desviando? Emblemático. Hoje você dá um tiro no Neo. É isso, E exatamente. Ai, morri. Então você, como o André falou, você reduz o personagem, reduz o Neo, e aí você impulsiona. Isso aconteceu com Matrix, aconteceu com 007. 007, não quero mais. Aí vem a 007 e fala, agora eu sou a 007. Aí fala, mas por que 007 não 006? 007 é só um Por que não número. 008? Por exemplo, Tartarugas Ninja. Esse é incrível, cara. Quem assistiu Tartarugas Mestre Ninja? Splinter virou viado?
Não. Na verdade, Ah, eles tem um camuflaram, esqueminha. eles deixam subentendido essa questão do Mestre Splinter, lá ele. subentendido, mas o grande problema de Tartarugas Ninja é, novamente, a desconstrução da história. Os tartarugas, eles não são heróis, eles não querem ser lutadores, eles não querem combater o crime. Sabe o que eles querem ser? Aceitos pela sociedade. Isso é uma tartaruga falante, irmão. Como assim que você quer ser aceito aí, na Os sociedade? tartarugas ninja, durante o filme inteiro, não querem combater o crime, não querem proteger as pessoas. Eles querem ser comediantes, o outro quer Quer ir ser pra escola. açougueiro. Quer ser da Eles Fafiche. querem ir pra escola, e aí no final tem uma cena emblemática que eles tiram a faixa, jogam, se vestem como seres humanos e vão pra escola, sem faixa. Você tá falando de Começam- Tartarugas Ninja ou da Uni? Exatamente. Aí, se você substitui essa história por qualquer grupo de minoria, Encaixa perfeitamente. Hoje o moleque não quer, tipo, estudar, ele, quer, Isso aí. ele não arruma a cama dele, mas ele tem certeza que ele quer lutar para poder... No Twitter, né? Isso, ele quer, tipo, ajudar os ursos polares a não morrerem lá no... sei lá onde é que fica. Ó, Exatamente. outro exemplo, Sim. Predador. Pra mim, o Predador é extremamente emblemático. Quem assistiu Predador, o primeiro, Schwarzenegger, Pô, Predador mesmo, brabo. tretado mesmo, o Schwarzenegger no auge ali, ó, cabuloso. Pô, a gente assistia ali o apaixonado Schwarzenegger, pelo suco. a gente assistia, Apaixonado pelo suco. a gente assistia o Schwarzenegger, a gente falava, esse cara é bruto, hein? Sim. Só de ver ali, tem uma cena que ele manda a galera parar aqui naquele gesto de polícia, para, o bíceps parecia um pão de açúcar. Verdade. Aí tem o Predador ali, né? E sobra só ele. Cara, tu fala, meu, vai ser uma luta punk. Sim. O Arnold Schwarzenegger não acerta um soco no Predador. Sofre, monta uma pá de armadilha, consegue pegar o Predador. Mas o Predador é extremamente superior a ele em armas, tamanho, potência. tecnologia. Nesse, galera, nesse aqui, a Naru, que é uma índia... É de- menor que o Nicolas, que é a Naru. A Naru, ela é o Nicolas. Aí você olha... Vocês conseguem ver eu matando um predador? Cara, quando o trailer do Imagina a Predador Nicole. saiu, quando o trailer do Predador saiu, eu falei, cara, não vai funcionar isso. A não ser que ela utilize a floresta, porque ela é uma índia, conhece a floresta. Falei, meu, a única chance dessa índia vencer o Predador é usando a floresta ao seu favor. Armadilha, leva... Meu... Ela transforma o Predador num imbecil. O Predador, ele desconhece a própria arma. Ela conhece a tecnologia do Predador, e ela é uma índia Comanche, e quando o Predador vai matar ela, ela pega a presa do Predador na mão e arranca. Ah, não, velho. É isso aí. Brother, Tipo, isso- ela virou dentista de É isso predador. aí. Cara, E dá uns golpes de viúva negra na época do Comanche. Nem tinha jiu-jitsu não, ainda. não, não. E outra coisa, é bem emblemático, porque ela quer ser caçadora. é. Ela quer ser caçadora, porque falaram que eu não posso. E tem a linguagem. E tem a linguagem que parece de hoje, que faz a desconexão. Por exemplo, tem uma cena muito emblemática nesse Predador, que é as mulheres acordando cedo com as crianças. Elas atravessam o rio. Ela vem em direção contrária. Então é muito emblemático, porque é aí que você vai pegando todas as características ideológicas do filme. E a mestra do filme, eu não sei, a pajé lá, ela fala assim, por que você quer ser caçadora? Ela fala assim, porque todos falam que eu não posso. Ah, ó. E aí Entendeu? Mano, o índio tá lá na selva, ele é assim, porque senão ele ia ter que sobreviver, tá ligado? Exato. Tipo assim, isso é instinto de sobrevivência, não é porque, tipo assim, todo mundo fala que eu não consigo, então eu vou matar um predador, gente, pra poder provar o quanto eu sou forte. E assim, Pô, o irmão dela, ele tem talento, ele salva ela, só que, e ele é premiado, ele é cultuado na aldeia. E ela olha com inveja do irmão. Ela sente inveja do irmão. Ela, Que ela isso? não fica feliz com o irmão, ela sente inveja do isso? irmão. É. Ela fica com aquela carinha, sabe, aquele cheiro de peido. Ela fica com raiva do irmão. que loucura. E aí você vai juntando os pedaços. A conexão parece que foi gravado num sítio de Atibaia hoje, os comandos. Porque você não sente o aprofundamento histórico. Porque ela vai caçar com os caras, e os caras, e aí, você não vai lavar a roupa hoje? Aí ela, Pô, isso aí é diálogo de hoje. Exatamente. E aí, por isso que você causa desconexão inteira. Sim. E na maioria das vezes, quando você acaba de assistir um filme desse, a pessoa não sabe que assistiu. Porque ela não agrega nenhum valor. O filme ele não te passa nenhum valor que transcende, que você reflita.
E isso é totalmente o que a agenda progressista faz, porque eles não querem transcender, porque você sabe que o transcendente te leva ao divino. Então você não vai chegar nessa parte. É ideológico, a mensagem é ideológica. Então você sai do cinema assim, ó. Eu assisti esse filme, mas não me passou nada. Não me passou nenhuma reflexão, nenhum valor, nada. É cru. No fim das contas, era só para chocar, né? Pessoal, Exato. quero agradecer aqui aos irmãos Alba, agradecer aqui o Anderson aqui por ter Melhor figurante. aberto o espaço aqui do podcast Liberdade. Vou pedir pro pessoal, mais uma vez, já tá aí, clica, se inscreva no canal Podcast Liberdade. A gente fez isso aqui para poder realmente mostrar que há um podcast Liberdade que vai acontecer aí, entrevistando diversas pessoas, e você vai acompanhar por lá. E, mais uma vez, a gente está aqui, né, no CIPEC, o maior evento conservador do mundo aqui em Belo Horizonte, além, obviamente, da questão política, partidária, que deve existir. Isso aqui é um tema também muito importante, muitos pais e mães não estão ligados nisso, e principalmente também você, que é criança e adolescente, talvez acha que é algo inofensivo, mas na verdade está aí moldando até mesmo o seu caráter, sua visão de mundo, aquilo que é certo, errado, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, daquilo que é bonito, daquilo que é feio. E isso existe, tá? Então, assim, fique atento com relação a isso. A gente agora vai caminhar, vai dar continuidade aqui pro CIPEC. Quero agradecer vocês, deixar aqui também os irmãos aqui, né, da Alba, da Linhagem Geek. E olha só, eu fico muito feliz porque há 10 anos jamais eu imaginei que teriam pessoas para poder falar isso. Então, assim, isso é um passo muito grande. Eu me recordo que a única página que tinha de zoeira no Facebook era Bolsonaro zoeiro, e era algo muito focado em Bolsonaro, e era uma coisa muito caricata. Hoje, nós temos pessoas que conseguem ser uma voz dissoante, né, daquilo que a mídia tenta colocar, e você pode se informar através daqui, né? Porque se for pela televisão e outros meios, com certeza, você só vai ouvir o mesmo de sempre. Então, vou deixar para eles falarem aqui a rede social, e obrigado aí todo mundo que acompanhou. Vou deixar a live salva também. Obrigado a oportunidade, Nicolas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aqui no CIPEC. Foi realmente uma grande experiência, um grande momento. Sigam a gente lá no canal da Linhagem Geek. A gente tem também o Instagram. A gente não fala só de lacração, tá? A gente fala de filme bom também, porque existem muitos filmes bons. Boa. Esse ano, a gente já fez 50 críticas no nosso canal. E dessas 50 críticas, foram 26 filmes bons e o restante filmes ruins. E na maioria dos filmes ruins, são filmes que têm o componente da lacração, a famosa lacrate que a gente apelidou carinhosamente. Então, obrigado pela oportunidade, sigam a gente lá e vão pra cima. Valeu, galera. Segue a gente lá. Muito bom. Chega, né? Que jabá.